2h31 agora. A gente volta a falar sobre o programa lançado pelo governo federal que pode, nessa etapa, beneficiar mais de 30 milhões de brasileiros, limpando o nome. É sobre isso que a gente fala agora. O programa Desenrola com Alexandre Ferreira, que é coordenador geral de Economia e Legislação da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Alexandre, primeiro, muito obrigado por atender a Band News FM. Sandro, muito obrigado a vocês. Aí uma boa tarde para você, para a Bruna e para todos os ouvintes que estão nos acompanhando agora. Bom, quando a gente fala em um programa para limpar o nome das pessoas, mexe com o bolso de muita gente. Hoje a gente tem no país, segundo o Serasa, cerca de mais 70 milhões de brasileiros endividados. A gente está falando de 30 milhões que podem ser beneficiados agora. E é importante deixar claro, né? São duas faixas nesse momento. Perdão de dívidas de R$100, o nome limpo, né? A dívida continua, e também para quem ganha ali até R$20 mil, vai poder negociar direto com o banco. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas antes, Alexandre, queria te perguntar, o que é exatamente estar inadimplente, estar com o nome sujo, e o que a pessoa que limpa o nome passa a ter acesso? Como isso facilita a vida? Sandro, vamos lá. Acho que é muito importante esse espaço aqui para a gente contar, explicar um pouco aqui, né, do serviço mesmo, como é que o Desenrola vai funcionar a partir de hoje. O que funciona? A gente está aqui num grande programa de renegociação, aqui incentivado pelo governo, coordenado aqui pelo governo com os atores privados. Então, o que eu acho que é importante, é fundamental colocar isso, né? E por que a renegociação é importante? Porque nesse contexto em que você colocou, né, a gente tem 70 milhões de pessoas que estão com os nomes inscritos, negativados, né, nos cadastros de proteção ao crédito. E o que isso significa na prática? Que você tem algum tipo de restrição. Então, quando seu nome está ali, né, aparece num desses birôs de crédito, você fica sem conseguir fazer um crediário, você eventualmente tem uma restrição para fazer um contrato de aluguel e assim por diante. Então, tem um efeito na vida das pessoas. E é claro, assim, que a gente olha, né, e teve um salto. Hoje a gente está no pico dessa série histórica de pessoas com o nome inscrito nesses cadastros, muito em função da situação que a gente teve ali na pandemia. Então, o Desenrola, ele vem agora focado nessas dívidas, né, de pessoas que estão negativadas, olhando também para esse período, que foi um período muito difícil, e que a gente está agora nesse momento de recuperar, né, inclusive de ajudar as pessoas a recuperarem, a se reorganizarem, a reestruturarem suas vidas financeiras e a ter um processo aqui de recuperação da dignidade. E hoje, o que a gente começa hoje? Né? Então, o que a gente colocou aqui, que está iniciando hoje, é uma etapa de renegociação direta com os bancos, com as instituições financeiras, então de dívidas bancárias, para pessoas que têm renda de até R$20 mil mensais. Então, essas pessoas vão poder renegociar diretamente com os bancos, que vão ter aqui um incentivo do governo para fazer isso, para ter essa grande renegociação. Então, o governo, né, o Desenrola inteiro, é uma grande conexão entre credores e devedores, e nesse momento a gente começa então com essas renegociações, que as pessoas devem fazer diretamente com os bancos, pelos canais de atendimento dos bancos, e em paralelo, esses bancos também vão fazer uma desnegativação, né? Então tirar o nome da pessoa do cadastro de proteção do crédito, das pequenas dívidas, que são essas dívidas de até R$100. Então são dívidas muito pequenas, mas que tem um impacto muito grande na vida das pessoas, essas consequências práticas de você estar com o seu nome inscrito lá. Então, é um processo de renegociação que, ajuda as pessoas a se reorganizarem, e 2, vai aos poucos liberando o nome delas aí dos cadastros de inadimplência. Alexandre, você disse que é uma renegociação direta, né, entre os clientes e os bancos, mas a adesão dos bancos é voluntária, né? Nesse caso, vocês têm visto aí uma adesão expressiva? É isso, exatamente. Bruno, acho que o programa todo, ele é voluntário porque são dívidas privadas. Então, a gente precisa tanto do credor quanto da população, né, das pessoas que estão aqui numa situação de endividamento. E aí, nesse caso, a gente tem aqui já os principais bancos do país dizendo que anunciaram que começam a partir de hoje esse processo, inclusive já indicando os canais. Então, acho que é muito importante a gente comunicar para a população que isso é feito diretamente com os bancos, pelos canais de atendimento dos bancos, né, para a gente também ficar de olho e fazer isso tudo com segurança.
Uma outra dúvida que tem aparecido bastante aqui entre os nossos ouvintes tem muita gente que está com dívida hoje, aí ouve a gente falar, e até o Alexandre citou isso, período 2019 a 2022. Para ficar muito claro para o ouvinte, Alexandre, essa pessoa tem que ter adquirido a dívida, ou enfim, feito um empréstimo bancário nesse período de 19 a 22, precisa estar hoje com o nome sujo ou precisa ter sido negativado lá atrás? Detalhar um pouquinho essa questão do período, porque tem aparecido bastante dúvida dos nossos ouvintes. Perfeito, Sandro. Acho que é um ponto bom da gente esclarecer que são dívidas, por exemplo, aí de cartão de crédito, né, entre outras aí, dívidas bancárias, que estejam negativadas até o dia 31 de dezembro do ano passado, tá? Então, esse aqui é um ponto importante para a gente atentar, que são dívidas, inclusive, que geralmente já estão aqui, né, que tem aquele efeito de que os juros ele vai crescendo, né? São dívidas ali que estão nesse período de 19 a 22, mas associadas ao contexto da pandemia e que a gente entende que vai ter um impacto muito relevante para a população e para a organização financeira das pessoas, ter esse momento e ter essa possibilidade de renegociar. E quando a gente fala dívida, também é uma coisa que, por exemplo, um empréstimo que você está pagando mês a mês é uma dívida que você tem. Esse exemplo não entra, né? Tem que ser uma dívida que você deixou de pagar e por isso ficou com o nome sujo? É isso, você deixou de pagar lá atrás, né, você tem um contrato, às vezes ali que ele tem algumas parcelas, e aí, por alguma razão, uma parcela dessas, ou né, uma dívida ali do cartão de crédito que você tem já há muito tempo, essa dívida que teve a negativação lá atrás, essa dívida ela entra toda aqui no programa, tá? Então, mas ela precisa ter uma negativação, ela precisa estar negativada até o final de 2022. A gente está conversando com Alexandre Ferreira, coordenador-geral de Economia e Legislação da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Alexandre, sobre a taxa de juros que vai ser cobrada em cima dessa renegociação, né, das dívidas, a taxa foi limitada a 1,9%, né? Mas existe a possibilidade dessa taxa ser alterada em algum momento? Eu acho que esse ponto é importante, Bruna, que a gente tem dois momentos. Acho que esse momento aqui de renegociação direta com os bancos, a gente tem aqui um mecanismo de incentivo para que a cada real de desconto que os bancos dão, eles ficam com mais R$1 disponível para poder fazer novas operações de crédito. Então, a gente imagina que isso vai fomentar aqui descontos muito bons. Nesse momento, é uma renegociação direta com o banco, nas regras de renegociação do banco. No segundo momento, que é o que vem lá em setembro, que vai entrar tanto as dívidas de outros setores, como, por exemplo, companhia de saneamento, de água, varejista e outras, aí nesse momento lá na frente, que vai ser o pedaço do programa direcionado aqui para pessoas que ganham até 2 salários mínimos ou que estão no cadastro único do governo, aí a gente vai ter uma possibilidade de refinanciamento com taxa de juros de até 1,99, tá? E aí, nesse momento, a pessoa vai poder, que é um outro momento, uma outra etapa do programa, então acho que só é bom a gente deixar isso claro, e aí mais para frente acho que a gente pode voltar a detalhar melhor. Nesse momento, o usuário, a pessoa que vai acessar o programa, ela vai poder escolher com quem ela vai querer refinanciar dentro dessa taxa de juros, tá? Mas hoje, o que a gente está começando hoje é a etapa de renegociação direta com os bancos. Dúvida que também tem aparecido com bastante frequência aqui é em relação a dívidas que as pessoas podem acreditar que seja com os bancos. Então, hoje, ao longo do dia, crédito consignado via INSS. Tem gente que já perguntou sobre FIES. Outro ouvinte mandou agora. Tenho dívida em banco, mas também em crediários. Tem que ser exclusivamente uma dívida, empréstimo, cartão de crédito, que eu contratei com o banco? Por exemplo, se está em débito automático e atrasou, ela pode entrar? Hoje, Sandro, é com os bancos que a gente está começando. Outras dívidas privadas, como, por exemplo, o crediário do varejo, ali de um carnê, eles vão entrar mais para frente, ali a partir de setembro. Hoje é com os bancos, que é um mecanismo aqui que a gente já vai operar primeiro com eles. E o que vale ressaltar uma parte significativa dessas dívidas e dessas negativações, elas são em função das dívidas bancárias. As dívidas dos bancos, elas representam aqui uma parcela importante. Então, a gente entende que começar por aí já é um primeiro passo muito, muito significativo, né? Então, essas são dívidas que incluem
por exemplo, podem incluir aqui a consignação. Então, isso, a dívida bancária é o critério hoje. É mais para frente, aquela pessoa que tem uma dívida também com uma companhia de eletricidade, com a companhia de saneamento, né, o que fez um carnê para financiar ali uma compra, né, num comércio e por alguma razão parou de pagar e foi negativada, esse entra no momento mais para frente, que vai ser aí a partir de setembro. E essa fase que a gente começa hoje, ela vai até quando, Alexandre? Ela vai até o final do ano. Então, os bancos, eles, né, as pessoas e os bancos agora, eles podem começar a se conectar, a pedir essas ofertas, né, as pessoas entrarem em contato com os bancos, com seus gerentes, pelos canais dos bancos, e são renegociações que podem ser feitas até o final do ano. Outra dúvida de ouvinte que também apareceu, viu, Alexandre? Cheque especial, nesse momento não inadimplente, tem como negociar? Aí é uma questão com o banco, não entra no programa, né? Como você falou, só para, às vezes o ouvinte ligou o rádio agora, até 2022, certo? É isso, Sandro. Então, independente do produto com o banco, né? Claro, a gente tem aqui algumas especificações, mas o principal que são dívidas bancárias que foram negativadas, então que a pessoa entrou, né, que o nome dela entrou no cadastro aqui de proteção do crédito até o final, ali até 31 de dezembro de 2022. Então, isso é importante aqui para o pessoal, né, que está em casa, que está no trânsito ouvindo a gente agora, para ter isso em mente. Com certeza, o que a gente fala, né? Renegociar a dívida. Todo mundo gostaria de fazer isso, mesmo com dívidas que está pagando. Quem puder, por exemplo, baixar os juros de uma dívida, adoraria fazer isso. Nesse momento é o que o Alexandre explicou. Para a gente encaminhar para o final, diretamente a negociação com os bancos, mas é preciso fazer algum tipo de cadastro, acessar o site gov.br e fazer cadastro? Tem alguma etapa prévia, seja para quem tem aquele nome sujo com R$100 ou para quem entra nessa faixa até 20 mil? Não, Sandro, acho que esse ponto é muito importante também, que bom que você trouxe. Para quem tem R$100, ele com os bancos é automático, a pessoa não precisa fazer nada, é o banco que vai desnegativar. E para quem tem interesse em renegociar, é diretamente com o banco. Então, hoje, o que a gente está inaugurando sem intermediários. Até é bom que as pessoas fiquem atentas para, né, não ter intermediário, diretamente com o banco. Mais para frente, aí em setembro, que vai ser a faixa mais ampla do programa, que pega essas outras dívidas também, aí sim vai ser pelo GovBR, que é o portal de identificação aqui do governo. Então, por onde as pessoas acessam a CNH, o INSS, o imposto de renda. Então, né, inclusive ali é o login único do governo. Para a gente finalizar, duas últimas perguntas, Alexandre, tirando dúvida mesmo dos nossos ouvintes, e uma que aparece com frequência também. Nosso ouvinte fala, eu entrei no Serasa, consta lá a minha dívida de um empréstimo, tá dentro do período, só que essa dívida tá com um escritório de cobrança. Entra dentro do Desenrola nesse momento? Olha, é importante que a pessoa entre em contato, né, às vezes porque a dívida pode ter começado ali com o crediário e hoje está com o escritório de cobrança, que ela entre em contato com esse escritório e fique atenta com as próximas fases aqui do programa. Porque se a dívida estiver com o banco hoje, ela é elegível para essa fase que a gente está inaugurando hoje, mas todas as dívidas, né, do sistema financeiro e não financeiro, privadas, né, e dentro aqui das especificações que a gente coloca, que são dívidas sem garantia, elas estão elegíveis aí para essa etapa mais ampla. Agora, o que é importante? Que esse credor, então quem tem a dívida hoje, também vai precisar entrar no programa. Então, como ele é um programa voluntário, a gente depende aqui que os credores entrem na plataforma e num processo que muito em breve a gente vai abrir. Então, a gente pede para o pessoal aguardar mais notícias aqui nas próximas semanas que deve vir mais informação, tá? Sobre essa próxima fase. E a gente vai falar também, explicar direitinho, tem o leilão das empresas também, é uma próxima fase, mas acho que é muito bom a gente estar falando nesse momento, quem pode participar. E aí, pra gente finalizar a última pergunta, Alexandre, olhando para um lado mais macro da nossa economia, claro, todo mundo tá numa pressão enorme, quem tá com o nome sujo sofre com isso muito. Olhando para o país, qual a importância de você, se chegar aos números que o governo espera, 30 milhões de pessoas voltando a ter acesso a crédito, o que isso pode impactar na nossa economia, na avaliação de vocês? Sandro, por um lado,
isso ajuda com que os bancos, as financeiras, que vão também se beneficiar, que vão ter essa renegociação, então a gente está olhando aqui para as duas pontas, para o credor e para a pessoa que está, né, com endividamento hoje. Para quem é credor e vai renegociar e vai receber, isso libera espaço para girar mais crédito. Então, isso é fundamental nesse momento aqui para a economia, para que a gente consiga ter mais operação de crédito, para que os agentes financeiros operem mais. Em segundo lugar, para as pessoas, aqui é um processo de reestruturação, de reeducação financeira e de recuperação da dignidade. E a gente acha que isso é fundamental, porque hoje, com 70 milhões de pessoas com nome negativado, Sandro, todos nós ou já passamos por isso, ou estamos numa situação parecida, ou temos alguém na família ou próximo que está nesse momento. A gente sabe que isso é difícil, que isso traz dificuldade, traz um constrangimento, porque as pessoas valorizam muito o nome delas. Então, o momento aqui também de nessa retomada que a gente está aqui vivendo no país, que isso faz parte aqui desse momento, né? Então, a gente entende que a gente quer ajudar as pessoas nesse processo. Então, isso, com certeza, aqui também melhora a capacidade de gasto das pessoas aqui terem acesso a novos produtos e reorganizarem suas vidas. Então, isso certamente aqui é bom não só para a economia, como também para cada uma que está passando por essa situação difícil hoje. Muito bem, a gente conversou com o Alexandre Ferreira, coordenador-geral de Economia e Legislação da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, sobre o Desenrola, o novo programa de renegociação de dívidas lançado pelo governo federal. Alexandre, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima. Obrigado, Sandra. Obrigado, Bruna. Obrigado aos ouvintes da Rádio Band News.